Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de C# para iniciantes. E na aula de hoje, dando continuidade então aqui aos nossos estudos das rotinas, vamos aqui então partir aqui para a nossa parte 2, onde a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre a aplicação explicitamente aqui das nossas rotinas. Então na aula passada a gente teve o quê? A gente criou aqui um método, certo? Chamado linha, onde a gente construiu simplesmente uma linha pontilhada no nosso código toda vez que a gente chamava o nosso método, certo? Então, aonde que eu chamava o método? Eu chamava ele aqui no main, né? O main é o nosso método principal dentro do nosso programa, então toda vez que o programa inicia, ele começa executando o main. E aí, no caso, como eu expliquei, se você tem uma rotina, então você tem uma chamada a um método que está fora do método principal. Agora vamos começar a entender aqui qual que é a real necessidade de você trabalhar com a modularização, né? No caso, com o uso das rotinas, né? Quando a gente fala que a gente está trabalhando com rotinas, significa que a gente está modularizando o nosso código. Quer fazer o quê? Nós estamos quebrando o nosso código em pequenos programas, certo? E esses pequenos programas, eles têm uma manutenção muito mais fácil do nosso código. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Se eu quisesse descobrir aqui a área de um quadrado, eu vou dar um exemplo bem simples mesmo, certo? Mas que vai dar aqui uma luz aqui no que eu quero dizer. Vamos pensar que eu quero escrever um programa, né, reinventando a roda, que vai determinar aqui para mim a área de um quadrado. Então eu poderia fazer da seguinte forma. Vou criar aqui duas variáveis, uma int lado, certo? Vírgula área, ok? Ponto e vírgula aqui, confirmei. Aí eu vou dizer que lado vai valer 2. Eu vou dizer que a área vai ser exatamente lado vezes lado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir esse valor. Console.writeLine, certo? Eu vou passar aqui área para exibir o valor da área e vou colocar aqui um console.readKey para o programa não fechar na nossa cara enquanto a gente estiver executando. Então, bem simples aqui, uma coisa que vocês viram lá no começo, certo? Basicamente, declaração de variável e operação aritmética, simples. Se eu mandar executar, ele vai simplesmente executar o seguinte, vai retornar aqui o valor 4, que é exatamente o que o nosso programa faz. Eu não vou ficar me preocupando hoje aqui em ficar passando mensagens bonitinhas, porque a gente tem muita coisa para falar, certo? Mas vamos pensar assim, isso aqui é o código que calcula a área do quadrado aqui no nosso programa principal. E se ao longo do meu programa, enquanto o programa está executando, eu precisasse executar várias vezes, né, repetidas vezes, cálculos de áreas de quadrados diferentes. Esse aqui tem 2, de repente eu tenho um outro lá que vai ter, sei lá, lado 5, o outro vai ter o lado 10. Aí eu teria que ficar repetindo, ou dizendo lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, né? Área 1, área 2, área 3. Então, percebe que quantas vezes eu precisaria repetir essas instruções para poder ter a área do nosso n quadrados. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é começar a construir as nossas rotinas. E aí a gente tem que entrar num consenso aqui, né? Que é o seguinte, eu expliquei isso. Rotinas, eu tenho dois tipos de rotina. Eu tenho os procedimentos e tenho funções. Em algumas linguagens de programação, você não vai escutar esse negócio. Rotinas, que podem ser procedimentos ou funções. Vai ter linguagem de programação que vai chamar tudo de função, certo? Mas como a gente está aqui no C#, nós vamos começar a utilizar então aqui a referência que o C# tem. E aí a gente lembra também lá dos algoritmos, certo? Da lógica de programação, onde a gente tem, no caso, referência também de rotinas. Essas rotinas podem ser procedimentos ou funções. Então a gente tem que trabalhar aí seguindo as diretivas que cada linguagem, né, tem. Então,
Como que eu sei o que é um procedimento e uma função? Vamos definir da forma mais simples possível. Procedimento não retorna nada. Função retorna algum valor. Simples assim. Certo? Então, quando eu coloquei aquela linha no exemplo passado, eu coloquei lá static void linha. Lembra? Se você não assistiu a aula passada, eu recomendo que você assista ela primeiro, antes de dar continuidade a partir dessa aqui, senão talvez você possa se complicar um pouco, talvez não entender o que eu quero dizer, certo? Mas vamos lá, quando eu coloquei static void linha, eu usei o termo void, ou seja, vazio, ou seja, não retorna nada. Eu simplesmente coloquei um console writeLine e imprimi uma linha pontilhada, certo? Agora, e se eu quisesse mandar esse código aqui, ó, do cálculo da área do quadrado para dentro de uma rotina? Eu poderia usar o void? Não, não posso usar o void. Por quê? Porque eu vou retornar um valor. Ah, como assim eu vou retornar um valor? Eu vou retornar um valor. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia simplesmente... dá para eu colocar vazio. Vamos colocar da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte. Eu coloco aqui static void área. E aí perceba que essa área aqui que eu estou criando aqui, eu estou chamando ela com a primeira letra maiúscula, aqui eu chamei com a primeira letra minúscula. Aqui é uma variável, aqui é uma declaração de método, certo? Toda rotina é um método. Aí tem mais um conceito para você entender. Tá legal, métodos que podem ser procedimentos, métodos que podem ser funções. Sim, é um pouco complicado, às vezes a gente acaba entrando em um monte de conceito, mas tudo isso aqui são métodos. Os métodos são as rotinas e eles executam retornos ou não, e isso determina se eles são funções ou procedimentos. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui o nosso método área, abri parênteses, fechei parênteses, ele não vai retornar nada, então aqui eu vou abrir chaves. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui. Ah, e o que eu vou ter no main? No main eu vou fazer isso aqui, ó. Área, abre, fecha parênteses. Ponto e vírgula. Beleza. Então aí eu não tenho retorno. Por quê? Por que eu não tenho retorno? Porque toda a ação está sendo executada aqui dentro do método área. Ah, eu posso fazer isso? Pode. Vou lá, mando iniciar o programa, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai executar a mesma coisa. Vai lá, deu 4, percebe que não mudou nada, dou o Enter e ele sai do programa. Ah, mas aí aqui eu posso executar quantas vezes eu quiser, ó. Vou pedir a área de novo. Ponto e vírgula. Só que percebe o seguinte, aqui eu só executei o programa, a escrita do código, uma vez. E aqui eu estou dizendo que ele vai repetir esse código 2 vezes. Então, vou mandar iniciar, então ele vai ter agora aqui, ó, o 4. Ah, mas por que ele fez isso? Porque eu não peguei, basicamente eu não mandei ele pular a linha. Eu mandei ele sobrescrever. Agora eu poderia fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, se eu colocar aqui um console ponto, const não, console. Vou colocar aqui console.writeLine. Eu ponho, por exemplo, aqui nova linha. Ponho aqui um /n, por exemplo. Ponto e vírgula. Agora eu chamar, aí você vai ver a execução aqui, ó. Aí, ó, olha que interessante. Vou dar aqui, ó, um enter, nova linha 4 de novo. Dei um enter, pronto. Então, basicamente, eu tenho aqui então a chamada do método, porém, ele está retornando nada. Toda a execução do meu método está sendo executada aqui mesmo no meu método área. Agora, eu posso fazer diferente aqui, ó. Vamos lá. Eu posso dizer que isso aqui vai ser um retorno int, certo? Então significa que ele retorna alguma coisa. Se ele vai retornar alguma coisa, ele precisa receber alguma coisa. Como assim receber alguma coisa? Você já vai entender. Calma, um passo de cada vez. Eu vou criar aqui dentro uma outra int como argumento. Eu vou chamar ela de L. Certo?
Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui. Eu vou dizer o seguinte, int lado vai receber L. Aí você vai falar, agora lascou de vez, não entendi mais nada. Calma que você vai entender. Beleza. Então, criei aqui um método que é um tipo inteiro, certo? Esse método inteiro, ele recebe um parâmetro inteiro, que eu chamei de L. Esse parâmetro eu vou jogar numa variável local. Perceba que aqui, essa variável lado, só existe aqui. Se eu quiser chamar uma outra variável lado aqui também, ó, posso, sem problema nenhum. Não vai dar erro, aqui só está apontando um erro de não uso, certo? Aqui ele já não deu isso porque ele já está recebendo um parâmetro. Então ele está entendendo que essa variável está sendo usada. Mas se você olhar, ó, variável local. Se eu coloco o mouse aqui em cima da variável local int lado. Aqui é uma variável local também. Só que aí o que ele coloca? A variável lado está declarada, mas nunca é usada. Por quê? Porque ela não está sendo usada. Agora, se eu colocar aqui lado 2, por exemplo, int lado recebe 2, ó. Então, do ponto e vírgula, desci aqui, aí eu posso dizer que ela vai ser usada. Colocando, por exemplo, num console writeLine aqui. Certo? Console.writeLine. E aí eu passo o lado aqui. Beleza. O que eu estou falando aqui? Eu tenho uma variável lado no meu método e tem uma no meu método área, né? Na minha função área, e tem uma variável lado aqui no meu método principal. Então eu posso, por quê? Porque elas são locais. Eu não tenho interferência em uma ou em outra, ok? Essa variável lado só existe no método principal. Essa variável lado só existe aqui no método área, ok? Mas eu não vou precisar disso por enquanto. Vamos continuar aqui só na nossa função. Então, beleza. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variável chamada área, int área, que ela vai receber o quê? Vai receber isso aqui, ó. Ela recebe lado vezes lado. Perceba que aqui eu também posso, no momento que eu estou declarando uma variável, eu posso atribuir aqui uma operação aritmética. Certo? Beleza. Ah, e agora, até agora você não falou do retorno. Vamos falar do retorno agora. Return. Pronto. Falamos do retorno. O que é esse return? Eu estou declarando algo que eu quero que retorne para algum lugar. E que lugar é esse? É o lugar que chamou a função. Então eu vou colocar para retornar área. Porque eu quero que o valor que volte para quem chamar essa função seja exatamente o valor área. Aí você fala, até agora não entendi. Então vamos fazer entender agora. Vou criar aqui no método principal um console.writeLine. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou chamar a minha variável, a minha função. Então eu vou chamar área. Vou abrir e fechar os parênteses, porque eu estou chamando um método, certo? É que nem aquele método linha, só que eu estou chamando ele aqui dentro do meu console, para escrever. Só que ele precisa de um parâmetro, ó. Ele precisa de um argumento. Então ele está dando um erro aqui, que é o seguinte. A função área precisa de um parâmetro. E esse parâmetro tem que ser inteiro. Vou colocar aqui 2. E coloco aqui o ponto e vírgula. E aqui um pouquinho embaixo eu coloco console.readkey apenas para não fechar. Então, basicamente, o que o nosso programa está fazendo? Iniciou o programa, método main é executado. E ele sabe que ele tem que escrever na tela alguma coisa. Ah, o que ele tem que escrever na tela? Ele identificou aqui que eu tenho uma chamada. Por que ele sabe que é uma chamada? Porque ele tem um parênteses. Não é uma variável. Porque ele não está aqui só escrito área. Ele tem aqui uma chamada. Ah, isso aqui é um procedimento. Então vai buscar o procedimento. 2.
que é esse 2? 2 é o valor de parâmetro que eu estou passando para o meu procedimento. Opa, mas se eu estou passando um parâmetro e eu espero um retorno, então eu não quero que seja um procedimento, é uma função. Beleza. Isso é só questão de nomenclatura, gente. Não se assuste, é só nomenclatura. Basicamente, procedimento, função, a diferença está em que um retorna e o outro não. Vamos chamar tudo de rotina, ou melhor, vamos chamar de método. Aí facilita a nossa vida. Então, o que eu estou fazendo aqui é chamando o método área. Se eu estou passando um valor para ele, que é o valor 2. Esse valor 2, quando ele chamou aqui, então ele vai puxar aqui, ó, static int área, beleza. Tá recebendo parâmetro? Tá. Qual é o valor que ele está recebendo de parâmetro? 2. Então 2 está valendo esse L aqui. Agora, olha só que interessante. Esse L está sendo jogado para uma variável local aqui dentro. Como assim? Tá aqui, ó, lado. Recebe esse valor 2. E agora eu vou fazer o seguinte. Esse lado vai ser guardado numa operação aritmética, lado vezes lado, dentro de uma variável área, e ela vai retornar. Esse valor é o retorno dessa chamada, e ele é o valor que vai ser exibido aqui dentro. Se eu mandar iniciar, então eu tenho aqui, ó, 4. Exatamente como a gente tinha previsto. Agora, se eu precisar fazer o seguinte, se eu quiser fazer outros cálculos, eu posso fazer assim, ó. Vou colar aqui 4 vezes consoles. Vou colocar aqui um 10. Vou colocar aqui um 8. Eu vou colocar aqui um 5. Então eu estou chamando o mesmo código aqui, o mesmo método, a mesma rotina, 4 vezes. E eu estou passando valores diferentes. Quando eu der iniciar, ele vai lá, ó. 4, 100, 64, 25. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. Perceba que agora eu tive uma dinâmica. Agora eu acho que vocês estão começando a entender. Eu construí uma rotina que toda vez que eu precisar saber o cálculo de uma área de um quadrado, nesse caso aqui, por exemplo, basta eu chamar a minha área e passar para ela o valor de argumento, que é o lado do meu quadrado. Eu posso dinamizar esse código ainda mais, certo? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma construção funcional. Mas não estou fazendo uma construção, como que eu posso dizer, dinâmica, ou o que eu posso dizer, uma boa prática de programação. Eu não preciso declarar essa variável área aqui. Posso suprimir ela. Então eu vou apagar esse área aqui e no return eu faço o seguinte. Vou retornar lado vezes lado. Vai funcionar? Vai. Não tem problema nenhum. Tá lá, igualzinho. 464, 25. Ah, mas dá para suprimir mais? Quem sabe? Eu posso, talvez, aqui suprimir um pouquinho mais. Para que eu preciso da minha variável ao lado se eu já tenho o parâmetro aqui em cima? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. O return vai ser L vezes L. Eu posso fazer isso? Vamos ver. Tá lá, o mesmo resultado. Então, só que assim, vamos entrar num acordo básico aqui entre a gente. Eu fiz isso porque esse código me permite, mas existem códigos que eu não consigo fazer essa supressão toda, né? Eu não preciso, tem código que eu tenho que fazer aqui a codificação. Isso aqui é uma coisa que assim, eu estou dinamizando. Eu estou dizendo que esse método recebe um parâmetro do tipo inteiro que a gente vai guardar temporariamente chamado de L. E aí eu vou retornar ele vezes ele para minha matriz aqui. Para o meu código principal que vai executar quantas vezes for necessário. Certo? Ah, tudo bem, mas e se eu precisasse manter vários códigos aqui? Você mantinha vários códigos. Por exemplo, assim, colocar, sei lá,
uma mensagem, um padrão. Você pode fazer o que... Aqui eu suprimi porque eu pude suprimir. Mas se eu não pudesse, eu teria que deixar aqui basicamente desse jeito aqui, certo? Então aqui eu vou colocar aqui só os 5 de volta. Então, desse jeito tá correto? Tá, mas não tá bonito. Porque eu tô escrevendo linha desnecessária. Daquele último jeito, ou seja, return L vezes L, estava funcional e estava correto, ok? Esse jeito aqui é errado? Não, não é errado. Não é que está errado, só que não é bonito de se escrever na programação, certo? Então, isso aqui é uma função, porque ela está retornando um valor inteiro. Mas como eu falei, a partir de agora vamos esquecer um pouquinho esse negócio. Ah, é procedimento, é função? Vamos chamar de rotina. E toda rotina é um método. Então todo método a gente escreve entre parênteses. E na hora que você vai chamar o método, você vai passar o nome do método, abrir e fechar parênteses. A única diferença entre ele ser procedimento ou função é, se ele é um procedimento, eu não tenho que passar nenhum tipo de parâmetro. Se é uma função, eu estou passando um parâmetro, e se eu passo um parâmetro, obviamente eu preciso ter um retorno para exibir alguma coisa. Ok? Então, basicamente é isso. Isso é as aplicações. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas para que serve isso? Para que eu precisei construir? Só para evitar código? Eu podia ter simplesmente copiado e colado. Não. Isso aqui é um exemplo básico. Agora pensa que isso aqui fosse um mega código. Vamos imaginar umas 30 linhas para resolver, sei lá, um mega cálculo de área. E aqui no seu programa principal você tem que chamar ele 10 vezes. Aí o que vai acontecer? Se você não cria a rotina, você vai ter que escrever aquelas 30 linhas 10 vezes lá no seu código principal. Então você já vai ter 300 linhas e basicamente repetidas. Certo? E aí você tem lá mudar uma coisinha porque houve uma alteração. Não é mais o cálculo de um quadrado. Vamos entender isso aqui. Eu quero mudar para um cálculo de um cubo, que é lado vezes lado vezes lado. Porque o cubo é basicamente um quadrado, só que em 3 dimensões. Então o que eu quero dizer? Eu tenho que calcular todos os lados. Dimensão, largura, altura e profundidade. Certo? Isso é um cubo. Se eu tivesse lá esses 30 linhas de código aqui, repetidas 10 vezes, eu teria que ir no meu método principal, caçar linha por linha, fazer as alterações. Trocar lá todas as vezes que eu precisasse fazer alteração. Agora, como a gente é um programador, vamos assim dizer, que trabalha com boas práticas de programação, então a gente fez uma rotina. Escrevemos apenas as 30 linhas apenas uma vez, chamamos ela 10 vezes. Ah, mas precisa acrescentar, modificar, consertar alguma coisa nessa rotina. Tudo bem, você vai aqui, conserta aqui na sua rotina, aonde você tem ela de uma forma reduzida e não importa quantas vezes ela está sendo chamada lá no método main. Não importa. Basicamente, o que você vai ter? Toda vez que ela chamar, então ela está chamando o que já foi consertado. Quer ver? Aqui, ó, não importa se eu deixar esses valores. Se eu colocar aqui agora mais um lado, ó, vezes lado, estou fazendo agora o cálculo de um cubo. Pronto. Agora não é mais a área de um quadrado, agora é a área do cubo. Mando executar, você vai ter a área. Olha lá, ó. 8.512 e 125. Isso aqui são as áreas que eu tenho aqui nesse cubo com esses valores. Eu só precisei modificar um pedacinho do meu código aqui na rotina. Certo? Então, essa é a forma como a programação é feita de forma correta. Quando você vai pegar um código, você não vai pegar o código lá sequencial, estruturado, todo jogado daquela forma. Você vai pegar ele e você vai encontrar ele em rotinas, ou seja, quebrado em pequenos programas, quebrado em pequenas partes e com diversas chamadas,
certo? Algumas você vai ver que tem passagem de parâmetros, essas são as funções. Algumas você vai ver que não tem passagem de parâmetro, essa é simplesmente um procedimento. Mas é tudo rotina, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, assiste essa aula novamente. Eu sei que é um assunto um pouco complicado. Pode ter ficado alguma lacuna, mas a parte de referência teórica, para vocês entenderem como que a gente constrói uma rotina e basicamente como que eu defino se ela é um procedimento ou uma função, eu já passei, tanto na aula passada como nessa. E bati na tecla N vezes. Nas próximas 2 aulas, a gente vai fazer alguns exemplos de exercícios, né, alguns algoritmos que utilizem as rotinas. Basicamente, a gente vai pegar e vai criar alguns programas onde vocês vão entender aí a necessidade de trabalhar com as rotinas, ok? Vamos lembrar agora, pessoal, de uma coisa. Todos esses exemplos que eu tenho dado são exemplos simples, rápidos, só para mostrar como é que você constrói aqui uma variável, como que você constrói uma rotina, como que você constrói o uso de impressão de uma mensagem na tela. Tô falando até dos exemplos mais antigos. Mas quando você pegar um código mesmo, você vai ver o tamanho daquele código, no primeiro momento você vai se assustar. Eu posso garantir que você vai se assustar quando você pegar um código de um programa, de um sistema. Só que você vai olhar para aqueles comandos, você vai começar a lembrar daquelas aulinhas que você teve aqui comigo. Você vai falar, nossa, esse comando faz isso. Poxa, esse comandinho faz isso. Olha, isso aqui é uma chamada para um método. Esse método aqui é uma função. Olha, ele está passando um valor de parâmetro aqui 2. Deixa eu ver lá. É o área. Então deixa eu ver aqui. Ele faz a área de um cubo. Você vai começar a perceber as referências desses comandos todos, de todas essas sintaxes, toda essa forma de trabalhar, desses modelos simples presentes num código de um sistema completo. E aí você vai, por mais que talvez você pegue e demore um pouco ali para se acostumar, você vai perceber que você já vai estar programando e vai estar sabendo entender aquele código. Por quê? Porque você conhece os comandos, você sabe como é que as estruturas dos comandos funcionam, como que as chamadas das rotinas funcionam. Então você vai falar assim, poxa, eu trabalhava com um exemplo simples, talvez eu ficava pensando, poxa, no que eu vou utilizar isso aqui? Mas a hora que você pegar um sistema completo, que você olhar para o código e você falar, mas tudo aquilo que estava naqueles exemplos simples está aqui, e só por causa daquilo eu consigo entender agora o programa, aí você vai falar, não, valeu a pena. Beleza? Então, sinceramente, eu espero que vocês estejam gostando do curso, ok? Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Dúvidas, por favor, deixe nos comentários. Deixe nos comentários suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer de novidade, ou se você não entendeu alguma coisa, se você acha que em alguma parte eu falei rápido demais, ou de repente você acha que eu fiquei batendo na mesma tecla tempo demais e isso ficou maçante para você, pode falar, não tem problema. Eu preciso desse feedback de vocês para poder pegar e entender quais são as dificuldades de vocês, quais são as necessidades de vocês para poder pegar e programar basicamente aqui as nossas aulas. Ok? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.